Lucas capítulo 8, do 40 em diante, né? Vamos falar um pouco sobre a filha de Jairo. Aconteceu que quando, Lucas capítulo 8, do 40 em diante, aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão recebeu, porque todos os estava esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertou a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, por nenhum poder ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E, negando todos, disse Pedro, e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime. E diz: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então veio a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrou-se ante ele, e declarou diante de todo o povo a causa por que havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou na casa o príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu, dizendo: não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João e ao pai e à mãe da menina. E todos choraram e prantearam. E disse: não chore, não está morta, mas dorme. Ria-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe a mão, chamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe desse de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele mandou que a ninguém dissesse que havia sucedido. Amém? Essa passagem é uma passagem muito conhecida, né? De um homem muito rico, né? A palavra de Deus fala que era um homem, um príncipe da sinagoga, né? Um homem de uma posição elevada, né? Um homem que dirigia os cultos, né? Fazia tudo acontecer. Um homem que tinha uma família linda, maravilhosa. Um homem que tinha uma filha, uma única filha, né? Porque a Bíblia não relata outra, mas fala só dessa filha, né? E estava ali no dia mau. O dia mau chega para todos, né? Todos. A palavra de Deus fala que basta cada dia o seu mal, não é? Então o dia mau chega para todos, chega para o ímpio, chega para o justo, não é? E a palavra de Deus nos fala que esse homem, ele estava ali gozando da sua família, tinha tudo que bom, era respeitado por tudo, por todos e pela sociedade. Era um homem de muito respeito, né? Mas, de repente, aconteceu algo na família dele. A sua filha estava doente, né? E como buscar ao Senhor, um homem de posição, né? Um homem que todos conheciam ele, sabia que ele era um homem poderoso, que tinha uma posição muito grande. Como buscar Jesus? Mas o que me chamou a atenção é que aquele homem, ele já ouvia falar de Jesus. Aquele homem se rendeu ao Senhor, falou: não, eu preciso ir atrás de um milagre para a minha vida, para a vida da minha família, para a vida da minha filha. O meu dinheiro não vai resolver nada, a minha posição não vai resolver nada, mas eu tenho que buscar este homem chamado Jesus, que pode resolver toda e qualquer situação
transformação das nossas vidas. Como ele fez lá na vida de Jairo, da sua família, o Senhor hoje faz nas nossas vidas. Ele pode mudar toda e qualquer situação. E aquele homem foi atrás de Jesus, diz a palavra do Senhor, né? E chegando lá, ele se deparou com uma multidão que estava ali para ouvir Jesus, uma multidão que estava ali só para olhar para Jesus. Ele precisou parar para ver aqueles milagres acontecendo. Como estaria o coração daquele homem? Um coração angustiado, um coração que estava ali desesperado, esperando que Jesus fosse na casa dele, porque ele precisava de um milagre. E hoje Jesus está esperando que venhamos abrir a porta do nosso coração, para que ele possa entrar e fazer um milagre. O Senhor não mudou, Jesus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Jesus que operava milagre no passado, ele opera hoje também. Glória a Deus, glória a Deus. Eu não poderia deixar de falar algo aqui, eu tenho experiência própria disso. A minha irmã ela fez uma cirurgia do coração, 70 anos de idade. Fez uma cirurgia de coração, ficou 45 dias numa UTI, em coma, entubada, porque não conseguia voltar da sedação. E eu vi esse Jesus aqui que operou aqui na filha do Jairo, eu vi Jesus operando na vida da minha irmã Laodiceia. Oh, glória a Deus. Nós chegávamos naquela UTI ali, e cada dia era uma notícia ruim, não tinha o que fazer. E mesmo assim, os médicos meio que abandonaram ela ali, naquela UTI. E todo dia eu ia ali visitar ela. E eu chorava diante de Deus, eu falei, Senhor, tu não mudaste, tu és o Deus de milagre, tu és o Deus que curou o cego, tu és o Deus que multiplicaste pão e o peixe, tu és o Deus que agisse na vida de Jairo. Tu não mudaste, Senhor. E aí um dia, irmãos, eu estava orando na madrugada junto com meu esposo. E Deus me dava um louvor que falava, a vida aí. A vida aí. E eu comecei a orar, eu falei, Senhor, me dá uma palavra, o que eu faço, Senhor? E o Senhor começou a me lembrar dos milagres que ele tinha feito no passado, e ele falou assim para mim, filha, eu sou o Deus de milagre, basta que você creia nisso. E tinha uma família toda orando, meu filho Rubens, toda a igreja de Betânia do Piauí orando, e a gente orando, e uma corrente de oração por ela. Queridos irmãos, um dia eu estava orando na madrugada, e Deus me deu a passagem dos ossos secos. E Deus começou a dar para mim, e começou a me falar como eu deveria fazer, e eu comecei a escrever naquela parte quando fala assim, vento do Espírito sopra, né, sobre esses ossos. E eu comecei a escrever aquilo ali, fui para o hospital, e chegando lá eu comecei a profetizar, ela estava com hemorragia, com sangue dentro da boca, urina, hemorragia, o médico não sabia de onde vinha aquela hemorragia, já tinha feito exame, não descobria. E eu quero falar isso porque Deus colocou no meu coração, filha, como eu fiz com a filha do Jairo, eu faço com a tua irmã. Não mudei. Nós é que não cremos no que Deus pode fazer. Quantos cristãos hoje estão desesperados? Quantos cristãos estão desiludidos? Mas eu quero falar para você que o mesmo Jesus que levantou a filha do Jairo, ele pode alcançar alguém na tua casa esta noite. Ele pode alcançar alguém na UTI esta noite. Esta é a palavra que o Senhor me dá esta noite. E eu comecei a profetizar sobre ela. Eu comecei a falar, vento dos quatro cantos, entra nessa UTI, entra nos ossos da minha irmã, entra onde está essa hemorragia. Comecei a falar com Deus, comecei a profetizar. A médica chegou para mim e falou, olha, não é melhor você aceitar
Eu falei, não, porque tem um Deus todo-poderoso. Vocês conhecem a medicina, mas eu tenho um Deus que vai além da medicina. Glória a Deus, aleluia. E o que foi que aconteceu aqui com Jairo? Jairo correu, ele encontrou a solução, ele encontrou Jesus, o dono da vida. O Jesus maravilhoso que salva, que cura, que liberta, que restaura. Mas Jairo parou, teve que parar ali para ver o milagre daquela mulher do fluxo de sangue. E não foi por acaso. Deus queria ensinar algo para Jairo ali. Jairo começou ali na sua angústia, na sua tristeza, o que fazer, o que fazer. Calma, Jairo, calma. Mas de repente chegou a má notícia, não é? Chegou a má notícia para Jairo. Jairo, para de incomodar o mestre, a tua filha já morreu. Meu Deus, como não sentiu o coração de Jairo naquele momento. Como não tem sentido os corações neste momento quando alguém chega com a má notícia e fala para você, olha, para de orar. Para, não tem mais jeito, acabou. E Deus fala para você esta noite, não para, continua, porque eu estou no controle da tua vida. Eu faço, eu tiro, eu ponho, eu saro, eu restauro, eu levanto. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor falou para Jairo, Jesus falou para Jairo, Jairo, crê somente. Crê somente, olha que Jesus está pedindo para nós hoje, crê somente que eu posso fazer, que eu posso realizar. Não há nada que eu não possa fazer, eu sou o Deus do impossível, eu sou o Deus de já, o Deus de agora. E muitas vezes o Senhor quer nos ensinar algo, não é verdade, irmãos? O Senhor quer nos ensinar algo. A minha irmã falava assim, olha, ela falava assim, Ruth, faz tempo que eu não ganho almas para Jesus. Eu preciso ganhar almas para Jesus. Sabe quantas almas ela ganhou naquela UTI? 7 almas para o Senhor. 7 almas ganhou para o Senhor. Irmãos queridos, quando foi no outro dia que eu cheguei para a visita, a minha irmã estava sentada numa poltrona. Oh, glória! Oh, glória! Ela não tinha mais infecção, ela não tinha mais hemorragia, ela estava sentada numa poltrona. A médica chegou para mim e falou assim, olha, eu não sei o que aconteceu, mas não tem mais a hemorragia. Eu falei, mas eu sei o que aconteceu. Meu Deus, o Deus Todo-Poderoso veio aqui esta noite e curou ela. E dali foi um processo, né? Dali foi um processo, e Deus foi restaurando, ela ganhou almas no leito de hospitais, ela ganhou vidas, oramos com pessoas ali com elas, e o Senhor tirou ela para casa, e ela ficou um bom tempo ainda com a gente, né? E um dia o Senhor a levou para o céu, ela não morreu da cirurgia do coração, mas chegou o tempo de Deus levar para os céus. Mas eu quero dizer aqui, queridos, que aquele homem Jairo, príncipe da sinagoga, né? Um homem importantíssimo, um homem que era bem de vida, um homem que tinha uma situação social muito boa e ainda era considerado o príncipe da sinagoga, né? Aquele que estava dirigindo todas as coisas ali, o culto, tudo, a programação. Agora, este homem não estava ligando mais para a sua posição. Este homem agora estava diante de Jesus, o Jesus Todo-Poderoso, o Jesus que podia curar e poderia resolver todos os seus problemas. Esse é o nosso Jesus, amém, queridos? Glória a Deus, amém? Aleluia! E a palavra do Senhor nos diz que Jesus se dirigiu, né, à casa de Lázaro. O Senhor se dirigiu à casa de Lázaro. Jesus foi à casa de Lázaro. Agora chegou a hora do milagre, Lázaro. Vamos embora. Eu vou entrar na tua casa. Vamos embora, Jairo. O Senhor está dizendo, hoje é dia do teu milagre. Hoje é dia do teu milagre. Somente crê naquilo que o Senhor pode fazer na tua vida.
Hoje é dia do teu milagre. E a palavra do Senhor fala que o Senhor foi, né, chegou lá na casa de Jairo e tinha lá, né, as mulheres chorando, chorando, chorando. E o Senhor olhou, era toda aquela multidão, falou assim, não, vocês não merecem, né, ver os milagres, vocês não creem, né? Vocês não creem. Então entrou Jesus, os discípulos, e estava ali o Jairo, a sua esposa e a sua filha, né? Estava ali juntos, né? Então muitas vezes nós somos impedidos por aqueles que não creem, né? Não ande com aquelas pessoas, né? Ame, a gente deve amar, mas tem muitas pessoas que não creem no teu milagre, né? Muitas pessoas que ficam ali, olha, será que Deus vai fazer? Né? Ou a pouca fé, será que Deus vai fazer? Será que Deus vai fazer acontecer? Creia, irmãs, creia, irmãos amados, Jesus, o nosso Jesus maravilhoso, é o Jesus que opera milagres, é o Jesus que está sempre atento ao nosso clamor, às nossas orações, é o Jesus que conhece a tua necessidade, é o Jesus que conhece as tuas lágrimas, é o Jesus que ouve o teu clamor. Não desista, continue clamando ao Senhor. Talvez você no seu íntimo possa estar falando, mas será que o meu esposo vai vir para Jesus? Será? Não, tira esse será da tua vida. Vai acontecer no tempo de Deus, na hora certa. Continue, persista, não desista. A oração, ela abre os céus. Dobre os joelhos diante do Senhor. E a palavra do Senhor nos fala, né, que Jairo, que Jesus estava ali junto com Jairo, né? E Jesus entrando naquela casa com seus discípulos, né? Entrou ali Jesus na casa com os discípulos, e a palavra do Senhor fala aqui, ó, no final, né? Jesus, porém, ouvindo, respondeu dizendo, não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, e a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e prantearam, e ele disse, não chore, não está morta, mas dorme. E ria-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo, levanta-te, menina. Oh, glória a Deus, levanta-te, menina. Levanta dessa cama, levanta dessa prostração, levanta desse desânimo, levanta, o Senhor quer te restaurar, o Senhor quer te salvar, levanta, se coloca de pé, se coloca de pé. Deus não mudou, Jesus não mudou, Ele está aí pertinho de você falando, levanta, se coloque de pé, eu tenho cura para ti, eu tenho libertação, eu tenho restauração, eu tenho salvação. E a palavra do Senhor nos diz que Ele pegou na mão, chamou dizendo, levanta-te, menina, levanta-te. Levanta-te, menina. E o seu espírito voltou e logo se levantou e Jesus mandou que lhe desse de comer. E seus pais ficaram maravilhados e ele lhe mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Mas logo que foi espalhado essa notícia, né? Como não espalhar o que Jesus fez? Então, minha querida, meu querido, não sei que luta que você está passando. Não sei que tribulação está passando, mas o Senhor está dizendo, levanta, se coloca de pé. Se coloca de pé na minha presença, do mesmo jeito que eu fiz na vida de Jairo, no mesmo jeito que eu ressuscitei, o Senhor quer ressuscitar esta noite os teus sonhos, os teus projetos, quer ressuscitar aquilo que está morto. O Senhor está trazendo vida hoje naquilo que está morto, no nome de Jesus. Como o Senhor fez na vida da minha irmã, Ele vai fazer nas nossas vidas. Amém? Que o Senhor nos abençoe nesta noite.